Nunca casamos com a pessoa certa. Nunca casamos com a pessoa certa. Eita, o estudo de hoje começa com um título complicado. Olá, hoje é domingo, dia 18 de junho de 2023 e nós estamos aqui uma vez mais para fazer os nossos breves estudos bíblicos. Nós estamos num propósito de lermos a Bíblia toda, fazemos isso lendo um capítulo por dia. E depois de lermos cada capítulo, deixamos nos canais digitais da igreja um breve estudo para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. Então a tarefa é simples: você lê o capítulo, vem até os canais digitais, ouve o estudo, compartilha, manda para as pessoas que você conhece para que elas também possam ter acesso à informação sobre o texto bíblico. Você sabe que eu sempre deixo o recado aqui para que você possa investir na leitura sistemática da Bíblia. E eu te oriento a fazer isso por meio da Bíblia 365. Faça isso, compre a Bíblia 365, você pode comprar na internet, você pode comprar com o Marnone. Compre a Bíblia 365, ela divide a leitura do texto bíblico em um trecho do Velho Testamento, um trecho do Novo, um trecho de Salmos, um trecho de Provérbios. Se você fizer isso, você fará uma leitura sistemática da Bíblia em 365 dias do ano. Eu, aliás, estou atrasado com a minha, preciso colocar em dia hoje. Por último, mas não menos importante, procure os canais digitais da igreja. Porque se você procurar os canais digitais da igreja, você vai ver que nós temos estudos às segundas-feiras, às quartas, às quintas e aos domingos nós temos as escolas dominicais. Então nós temos estudos de sobra na primeira Igreja Batista do Castelo para que você possa ter a sua vida edificada. Agora vamos ao nosso estudo. Nunca casamos com a pessoa certa. Nós vamos ler Cânticos dos Cânticos no capítulo 5, entre os versículos 2 e o versículo 6. Eu estava quase dormindo, mas o meu coração estava acordado. Escutem, o meu amado está batendo. Abra-me a porta, minha irmã, minha querida, minha pomba, minha mulher ideal, pois a minha cabeça está encharcada de orvalho, o meu cabelo, da umidade da noite. Nós não sabemos no versículo 2 se a amada está meio dormindo, meio sonolenta, meio naquele estágio que ela está no princípio do sono, e ela fala que ela que estava quase dormindo e que ela escuta o amado batendo. E o amado bate e fala que o orvalho está sobre a cabeça, que o orvalho está caindo e pede para que ela abra a porta. E ela faz uma objeção, ela diz no versículo 3: já tirei a túnica, terei que vestir-me de novo? Já lavei os pés, terei que sujá-los de novo? Então ela faz uma certa objeção: já estou na cama. O meu amado pôs a mão por uma abertura da tranca, meu coração começou a palpitar por causa dele. Levantei-me para abrir-lhe a porta, minhas mãos destilavam mirra, meus dedos vertiam mirra na maçaneta da tranca. Eu abri, mas o meu amado se fora. O meu amado já havia partido. Quase desmaiei de tristeza. Procurei-o, mas não encontrei. Eu o chamei, mas ele não respondeu. Ela foi chamada, ela não sabia, a gente não sabe no texto se ela está quase dormindo, se ela já está sonhando. Ele bate a porta, pede que ela abra, ela diz: eu vou ter que abrir a porta. E quando ela vai abrir a porta, ele não está lá mais. Nada mais comum no relacionamento do que conflitos, do que duas pessoas que entram em conflito. O autor de Cânticos dos Cânticos, aqui no capítulo 5, entre os versículos 2 e 6, parece nos mostrar a dura realidade da vida, a dura realidade de que nós temos conflitos. O autor do livro, alguns comentaristas que eu tenho lido, têm dito que o autor do livro é profundamente realista ao relatar situações que são comuns em relacionamentos. Isso, a relação de um conflito que parece relativamente pequeno aqui, né? Porque a gente olha em Cantares 2, de 2 a 6, não parece algo tão complexo, afinal, parece um conflito só sobre abrir a porta ou não, mas nós sabemos do potencial que pequenos conflitos trazem de nos irritar, e nós sabemos como às vezes conviver com uma pessoa durante muitos anos, aqueles pequenos conflitos somados vão virando um grande conflito. E aí, a pergunta que surge, você por certo sabe do que eu estou dizendo, e aí a pergunta que surge é a seguinte: não seria mais fácil se fosse sem conflitos? Não seria mais fácil se não tivesse problema? Não seria mais apropriado se eu tivesse achado alguém com que eu fosse
plenamente compatível? Se eu tivesse alguém que eu fosse plenamente compatível, eu não teria esse tipo de problema. O problema é que quando nós somos assolados por muitos conflitos, nós, geralmente, uma das saídas que nós tentamos e que passa na nossa cabeça são os mitos contemporâneos de uma sociedade perfeita, de uma sociedade sem dor, de uma sociedade que é marcada pela ideia emblemática de que nós vamos achar pessoas completamente compatíveis e que conflitos vão ser poucos na nossa história de relacionamento com alguém próximo. A gente, de fato, é invadido na sociedade contemporânea com os mitos da perfeita compatibilidade, com o mito de alguém que vai me complementar, com o mito de alguém que não vai implicar com absolutamente nada que eu faço. Eu vou achar a minha alma gêmea. Nós não queremos dizer com isso que não exista nenhum tipo, nenhum grau de compatibilidade e que a gente não deva procurar algum grau de compatibilidade quando estamos procurando alguém que vai ser o nosso cônjuge. Não é essa a questão. A questão é o mito contemporâneo da alma gêmea, da perfeita compatibilidade se não da perfeita compatibilidade, de alguém que vai nos dar pouquíssima dor de cabeça. Nós estamos imersos num certo senso de compatibilidade e de que relacionamentos não vão nos dar dor de cabeça e que esposos e esposas vão ser fontes de satisfação e satisfação continuada. Esse é um dilema sério para a nossa vida e nós deveríamos começar a ensinar as pessoas e ensinar os filhos desde novos que nós nunca casamos com a pessoa certa. Eu vou repetir isso, nós nunca casamos com a pessoa certa e que nós somos marcados numa trajetória de casamento por uma vida de conflitos. Às vezes fala assim, você pode estar me ouvindo e falando assim, não concordo, tem pessoas certas. Não quero te convencer do contrário, eu quero simplesmente trazer para você a noção bíblica de que na Escritura nós não estamos pensando em pessoas certas, nós estamos pensando em como Cristo pode afetar o nosso relacionamento e pode afetar a nossa casa. O conflito que foi relatado aqui no livro de Cântico dos Cânticos é a coisa comum. Conflitos e vida conjugal são algo extremamente comum. Eu vou tomar mais uma vez a liberdade de ler o livro do Keller, num trecho grandinho também, na página 46 a 48, eu tenho usado muito ele como referência. Se você quiser saber qual livro, está ouvindo aqui pela primeira vez, é o livro que ele escreveu com a esposa, Tim Keller e Kate Keller, O Significado do Casamento, o livro da editora Vida Nova. Vamos lá. Qual é a solução? Investigar o que a Bíblia diz sobre o casamento. Ao fazê-lo, veremos que a Bíblia não apenas explica o impasse que nossa cultura se encontra e que nós mesmos criamos, mas também mostra como podemos sair deles. A Bíblia explica por que a busca pela compatibilidade parece algo tão impossível. Como pastor, já conversei com milhares de casais, alguns procurando construir o casamento, outros tentando mantê-lo e outros ainda salvá-lo. Volta e meia, algum deles comenta: o amor não deveria ser tão difícil, deveria fluir naturalmente. Em geral, contra-argumento algo nesta linha. Por que acreditar nisso? Será que um jogador de futebol que deseja ser convocado para a seleção diz não deveria ser tão difícil vencer a marcação dos adversários? Será que um escritor que almeja escrever o romance mais importante de sua geração diz não deveria ser tão difícil criar personagens verossímeis e narrativas envolventes? É compreensível que algumas pessoas retruquem, mas não estamos falando de futebol ou literatura, estamos falando de amor. Se duas pessoas são compatíveis e de fato são almas gêmeas, o amor deve fluir naturalmente. A resposta cristã para essa afirmação é que não existem duas pessoas compatíveis. Stanley Wervas, professor de ética da Universidade Duke, trata essa questão. É destrutivo para o casamento adotar a ética da realização pessoal que pressupõe que casamento e família são fundamentalmente instituições que visam a satisfação individual, necessárias para sermos plenos e felizes. Tomamos por certo que existe uma pessoa ideal para ser nosso cônjuge, e se procurarmos bem, o encontraremos. Essa pressuposição moral desconsidera um aspecto crucial do casamento. Não leva em conta a possibilidade de nos casarmos com a pessoa errada. Nunca conhecemos a pessoa com quem nos casamos, apenas achamos que a conhecemos, ou mesmo que, a princípio, tenhamos nos casado com a pessoa certa. Com o passar do tempo, ela mudará. Isso porque o casamento, tendo em vista sua complexidade, implica que já não somos a mesma pessoa que ingressou nesse relacionamento. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. Eu vou repetir essa frase. O grande problema é como amar e cuidar do desconhecido com o qual você descobre que está casado. O Ervas mostra que a busca pela alma gêmea perfeitamente compatível é uma impossibilidade.
O casamento o coloca em um contato mais intensamente próximo com o outro ser humano do que qualquer outro relacionamento. Portanto, no momento em que você se casa com alguém, você e seu cônjuge começam a sofrer mudanças profundas. E não há como saber de antemão quais serão essas mudanças. Em resumo, não se sabe e não há como saber quem seu cônjuge será no futuro. Só poderá descobrir quando chegar lá. Como é de se esperar, muita gente reage de forma negativa à declaração de Uervas, pois ele assume de modo deliberado uma posição conflitante com a mentalidade atual. Vou repetir isso. Ele assume uma mentalidade uma posição conflitante com a mentalidade atual. Para criar esse choque, ele generaliza. Claro que existem motivos válidos para não se casar com alguém muito mais velho ou muito mais jovem, ou alguém que não fala o mesmo idioma e assim por diante. O casamento já é algo difícil, então por que acrescentar uma complicação a complicação de ter que transpor essas barreiras? Observamos, portanto, que a lei da Uervas tem graduações. A lei de Uervas tem graduações, esse trecho que acabamos de ler. Há pessoas que não servem mesmo para ser nossos cônjuges. Todas as outras, porém, continuam sendo incompatíveis. Todos que se saem bem num casamento feliz e duradouro sabem do que o Uervas está falando. Ao longo dos anos, você passa por fases em que precisa aprender a amar um indivíduo com o qual não se casou, alguém que em certos aspectos é um desconhecido. Você terá de fazer mudanças que não deseja e seu cônjuge também. No devido tempo, a jornada pode levá-los a um casamento sólido, terno e cheio de alegria, mas isso não acontece porque você se casou com alguém perfeitamente compatível. Essa pessoa não existe. Isso não acontece porque você se casou com uma pessoa perfeitamente compatível. Essa coisa não existe. Isso acontece porque você vai ter bastante trabalho. E aí você vai pensar, como isso é possível então? Como é que eu posso fazer? Como cristão, nós não devemos buscar pessoas compatíveis. Como cristãos, nós devemos pedir que Deus mude o nosso coração pelo Evangelho. Eu tenho falado isso repetidamente nos estudos, e é porque eu creio nisso. O Evangelho é a solução para todas as coisas. O apóstolo Paulo fala que ele é o poder de Deus para transformar as nossas vidas. O Evangelho é a única solução para os conflitos que nós, por certo, teremos no nosso casamento. O Evangelho é a única solução para os nossos problemas de compatibilidade, porque nós nunca casamos com a pessoa certa. Nós não temos como saber quem a pessoa será no futuro. Nós só temos que pedir que o Evangelho transforme o nosso coração a cada dia. A respeito disso, há um livro interessante do Russell Moore chamado A Família em Meio à Tormenta, como a cruz redefine o lar. E ele diz no seu primeiro capítulo assim: a pior coisa que pode lhe acontecer não é o que você suportou com a sua mãe. Deixa eu ler desde o início. Para nós que estão em Cristo, as tormentas não devem causar surpresa. Não precisam nos fazer entrar em pânico nem nos destruir. A pior coisa que pode lhe acontecer não é o que você suportou com a sua mãe ou com seu pai. A pior coisa que lhe pode acontecer não é a sua irmã que não fala com você, não é o seu cônjuge que o abandona ou trai, ou mesmo morre. A pior coisa que pode lhe acontecer não é ver seu filho se rebelar contra você, ou até mesmo enterrar o próprio filho, por mais terrível que isso seja. A pior coisa que pode lhe acontecer é morrer sob a condenação divina, suportando todo o peso da sentença de morte e do inferno. Se você está em Cristo, isso já foi vencido. Você não é apenas um sobrevivente, mas um filho amado, um herdeiro de tudo. Ainda assim é difícil lembrar-se de tudo isso quando sua vida parece ser sacolejada de um lado para o outro, em mares tempestuosos. É difícil lembrar disso quando a vida está sendo sacolejada de um lado para o outro. Mas o Salmo 107 evoca isso nos versículos 28 e 29, diz assim: em sua aflição clamaram ao Senhor, e ele os livrou dos seus sofrimentos. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Acalmou a tempestade e aquietou as ondas. Russell Moore fala que, por vezes, qualquer lar vai parecer assolado por uma tormenta incrível. E nós começamos o estudo hoje lendo um pequeno conflito em Cântico dos Cânticos. O autor de Cântico dos Cânticos diz que desse pequeno conflito traz a lógica de uma vida realista. Mas nós não devemos nos desesperar com isso. Nós devemos, pelo contrário, expor o nosso coração, expor a nossa vida, expor a nossa família ao Evangelho. A única solução para uma vida errada não é uma vida mais correta, não é uma vida com mais regra.
é uma vida exposta à cruz do Calvário. Que Deus nos abençoe.